Salmo 81. Chegaram lá? Daqui a pouco vamos fazer a leitura. Alguém aqui se lembra de ter assistido um filme chamado Amor por Contrato? De repente, quando eu falar o enredo do filme, você vai se lembrar que assistiu, né? Amor por Contrato é um filme de 1990. Bem antigo, né? 1990. É um filme que foi estrelado pelo ator David Duchovny, que foi aquele do Arquivo X, não sei quantos se lembram dele. E a Demi Moore, que todo mundo conhece, né? Bem manjada no cinema aí. Esse casal foi contratado por uma empresa para criar uma família fictícia, onde tudo saía às mil maravilhas, onde a família era muito bem sucedida, muito rica, e eles viviam num lar que era cheio de coisas caras, objetos muito caros e lindos, né? Então eles foram contratados por essa empresa para forjar essa família feliz, inclusive com os filhos forjados, com tudo forjado, nada era real. E eles demonstravam felicidade por meio da ostentação, faziam festas, davam muitas festas, muitos bens ali nas suas casas, aquele estilo de vida sofisticado, tudo baseado na mentira, na encenação, com o fim de atrair pessoas para consumir aqueles produtos, para adquirir aqueles produtos, aqueles móveis, aqueles objetos que eles tinham em casa, porque a ideia seria que, uma vez que você tivesse aqueles objetos, aqueles mesmos móveis, aqueles mesmos produtos, você também teria a mesma felicidade, a mesma alegria, né, a mesma satisfação, a mesma vida perfeita, né? Então, essa era uma questão. Esse filme é muito interessante porque, veja, em 1990 já havia essa percepção, né, do quanto a nossa sociedade é uma sociedade falsa. É uma sociedade, como diria aquela outra série, é uma casa de papel a nossa sociedade, né? Tudo é forjado, tudo é encenado. Nós vivemos nesse contexto. E esse também era o problema com a família de Deus lá no passado, desde o passado. A família de Abraão, o povo eleito do Senhor, que pretendia se relacionar com Deus por meio de uma falsa imagem de devoção e de fidelidade. Israel dava muitas festas também, muita alegria, muita comida, muita fartura, e passando aquela imagem de satisfação, de contentamento, de que tudo estava bem, o povo eleito do Senhor, mas, apesar de todo folguedo e alegria, não havia substância. Então não funcionou, porque na família de Deus a encenação não funciona, porque o nosso Deus conhece o nosso coração. E aí está a nossa virtude e o nosso defeito, né? Nosso Deus conhece o nosso coração. E o Salmo 81 fala sobre isso. Ele nos faz pensar um pouco sobre essa questão da nossa relação com Deus, até que ponto ela tem sido uma relação realmente baseada na verdade, e como isso nos afeta e afeta a nossa vida de um modo geral, não é? Mas para que a gente possa entender o Salmo, é fundamental que a gente tenha aqui algum contexto, e eu quero considerar dois com vocês, dois tipos de contexto, o contexto histórico e o literário. Em relação ao contexto histórico, o Salmo está atrelado à aliança do Sinai, mais especificamente à renovação da aliança ali nas campinas de Moabe, quando Moisés está diante de uma nova geração, aquela geração antiga havia morrido no deserto, e uma nova geração se levantou, e agora Moisés então vai repetir a lei, os preceitos para essa nova geração, e daí vem o livro de Deuteronômio, cujo nome justamente tem esse sentido, né? De uma lei tardia, ou seja, de uma lei proposta depois do primeiro momento daquela geração que caiu no deserto. Então, dessa jornada nasceu o livro de Deuteronômio. E nele Moisés
tem vários discursos, e no quarto discurso ele quer trazer ao conhecimento do povo, então, os termos da aliança de Javé, e ali ele vai fazer o seu momento mais dramático com o povo, porque diante da renovação do pacto da aliança, ele propõe que todos devem tomar uma posição, todos devem decidir. De um lado, você tem a possibilidade de seguir ao Senhor, de ser fiel a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, deixando de lado suas propostas de vida pessoais, a sua autonomia e viver conforme os mandamentos do Senhor. Por outro lado, você pode também escolher seguir o seu próprio coração, que é uma frase bem típica, né? Quase todo filme que a gente assiste em algum momento tem essa frase, já ouviu? Siga o seu coração. Enquanto Jeremias fala, não siga o seu coração, porque ele é mentiroso. Aliás, ele é o maior mentiroso de todos. Então, o Moisés está propondo aqui para o povo, faça uma escolha, sabendo que, se você escolher viver com fidelidade ao Senhor, isso implicará em bênçãos. Mas se você escolher andar conforme o seu próprio coração, o que te levará fatalmente à idolatria, redundará em maldições. Depois você pode confirmar isso daí, Deuteronômio capítulos 29 a 31. Então, um dos termos da aliança previa justamente a celebração de festas. E havia 3 festas principais, que era a Páscoa, que celebrava a libertação do Egito, a festa das semanas, que celebrava a colheita abundante, e também a festa das tendas, que era um memorial que recordava a Israel que o povo viveu em tendas quando saiu do Egito, celebrando essa memória de que o povo de Deus é um povo originariamente peregrino. Então, nesse sentido, essas festas tinham uma importância muito grande. E além dessas, haviam outras celebrações, outras festividades, como, por exemplo, a festa das trombetas, onde no primeiro dia do 7º mês havia esse período de descanso sagrado marcado pelo toque de trombetas. Então, todas essas festas deveriam ser vistas como formas de culto ao Senhor, não apenas a festa em si, mas deveriam inspirar a atribuição de honra e glória ao Senhor por todos os seus feitos poderosos, e também tinha um propósito didático, de ajudar o povo a fixar as estipulações da aliança e ter um compromisso com o mandamento do Senhor como algo alegre e não pesaroso. Então, a conclusão que a gente chega diante de tudo isso é que o Senhor não aceitaria qualquer festa que não envolvesse um verdadeiro comprometimento do coração do povo com Ele. E isso nos remete ao nosso Salmo 81. Mas tem um contexto literário também desse Salmo, porque há outros salmos que falam sobre esse compromisso com a adoração verdadeira, com uma vida sincera perante o Senhor. Por exemplo, o Salmo 50, que também é um salmo de Asaf, e vai falar sobre o assunto. O Salmo 95 não é um salmo de Asaf, mas ele também vai falar sobre esse tema. E os 2 salmos são o contexto literário aqui do nosso Salmo 81. O Salmo 50, depois você pode ler com calma, nós vamos encontrar ali uma encenação de um julgamento. O Senhor convida todas as nações para assistir o julgamento do seu povo. E nesse texto, ele vai detalhar por que ele está julgando o seu povo, mostrando que Israel, que conhecia os decretos da aliança e recitava os decretos da aliança, não os praticava. E tratava as palavras do Senhor como lixo, é essa expressão que o salmista usa lá no Salmo 50, tolerando o pecado em suas várias formas, e por isso o Senhor rejeitou o culto, a festa. O Salmo 95, da mesma maneira, há também um convite à celebração. Eu convido você até a abrir aí no Salmo 95, para que a gente possa ver como as palavras são bem escolhidas. Um convite que começa: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses,
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do nosso Deus que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Se o salmo terminasse por aqui, estava tudo bem. A gente poderia dizer, poxa, que convite maravilhoso a celebração. Mas veja como ele continua. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Imagina então você dando uma festa na sua casa, e de repente alguém mete o pé na porta e fala, pode parar com a festa, porque não tem motivo para comemorar aqui. A ideia do Salmo 95 é mais ou menos essa, né? Existe uma convocação para a festa, mas o Senhor está dizendo, por que vocês estão fazendo festa? O coração de vocês é um coração duro, que não ouve as minhas palavras, não guarda aquilo que eu digo. Então, nesse sentido, o Salmo 91 vem trazendo essa mesma advertência, de forma poética, né? E aí eu convido você a voltar lá ao Salmo 81. Glória a Deus. É interessante que nós temos aí no Salmo 50 e 95 um quadro bem útil para nos ajudar a compreender o Salmo 81, bem como o que foi dito acerca da aliança do Sinai. Nós podemos dividir o texto em 6 partes. A primeira dela vai dos versos 1 a 3, que é uma exortação ou uma convocação à celebração da festa ao Senhor. Depois os versos 4 e 5, até a parte B do versículo 5, é uma lembrança de que se trata de uma festa de preceito, ou seja, uma ordenança, não é uma questão de escolha, é uma ordenança. Depois o verso 5, terceira parte até o verso 7, mostra os motivos para celebrar o Senhor, por que devemos celebrar o Senhor com festas, no caso lá de Israel, né? Porque o Senhor ouve e responde quando Israel clama. Por outro lado, versículos 8 a 11, também mostram os motivos para Deus rejeitar o culto de Israel, porque Israel não ouve e não responde quando o Senhor fala. No verso 12 tem a consequência da surdez de Israel, e no verso 13 a 16, um chamado ao arrependimento e promessas de livramento e provisão. Então vamos analisar essas partes e ver como esse salmo nos instrui. Então convido agora você a fazermos a leitura. Eu quero ler apenas os primeiros 5 versículos e depois nós vamos orar, ok? Vou ler o verso 5 somente até a segunda linha do verso, que é a segunda parte dele. Diz assim: cantem de júbilo a Deus, força nossa, celebrem o Deus de Jacó, cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira, toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Só até aí, vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez está aberta diante de nós. Bendizemos pela liberdade de ler e aprender com ela, Senhor. Obrigado porque nós temos esta graça que o Senhor nos tem concedido. Agora pedimos, fala aos nossos corações. Envia o Teu Espírito para nos ajudar nesse momento, a fim de que nós possamos falar com integridade, Senhor, da Tua palavra e que ela traga aos nossos corações o discernimento, o esclarecimento, ó Pai, mas também a renovação da fé, da esperança e da confiança em Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então, este é um salmo de Asaf, como já falamos. Asaf é o salmista conhecido pela sua
pelo seu hábito de contestar. Asaf é um contestador. O Salmo 73 é o exemplo mais vivo disso, onde ele pergunta ao Senhor: Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que o justo sofre e o ímpio prospera? Essa é uma pergunta que todo mundo, todo crente já se fez pelo menos uma vez na vida. Porque de fato são coisas que trazem angústia à nossa alma. E os demais salmos da sua autoria também possuem muita contestação. Então, em linhas gerais, o Salmo 50 e do 73 ao 83 são marcados pela ocorrência do verbo ouvir. Ora, Asaf questiona a Deus, porque parece que Deus não está ouvindo os gemidos do seu povo. Ora, ele repreende o povo, porque o povo não quer ouvir a Deus. Então, existe um sério problema de comunicação entre a família de Abraão, a família de Deus e o próprio Deus. E mais à frente nós vamos ver como isso também está marcado aqui no Salmo 81. Ele começa com uma convocação, quase que uma exortação, à celebração de uma festa ao Senhor, e o salmista destaca aqui algo que vai ser muito importante para dar sentido à ênfase geral do Salmo, quando ele diz: cantem de júbilo a Deus, nossa força. Então, a primeira coisa que o Salmo chama a atenção é que Israel não tem força em si mesmo. A força de Israel é o seu Deus. Ele é a força do seu povo. A igreja não tem força. A força da igreja é Cristo. Cristo é a força da igreja. O poder da igreja está em Cristo. A igreja não tem nenhum poder por si mesma, assim como Israel não tinha poder em si mesmo, a não ser o poder de Deus. Então, primeiro destaque importante é este senso de dependência. Porque muitas pessoas têm dificuldade de ter uma vida de comprometimento com o louvor a Deus, com a adoração a Deus. É porque na mente dessas pessoas ainda não existe a compreensão do seu grau de dependência de Deus. Por isso, meus irmãos, existem experiências sofridas, doídas para nós, que são muito importantes em nossas vidas. É quando nós somos levados a um nível de frustração, um nível de desilusão, um nível de restrição tão grande, em que nós olhamos em volta e não vemos nada e nem ninguém com quem podemos contar. É nesse momento que nós olhamos para Deus, porque entendemos que só existe uma pessoa no universo inteiro que realmente se preocupa conosco, sem esperar nada em troca, e essa pessoa é Deus. Os relacionamentos humanos são relacionamentos restritivos em relação à questão do amor e do amar, porque as nossas relações são relações de troca. Nós fazemos isso inconscientemente, mas fazemos o tempo todo. Mas a relação de Deus conosco não é nesse sentido, porque nós não temos nada para Deus, não temos nada que Ele deseje, que Ele queira, a não ser o nosso coração. Então, a força de Israel está somente no Senhor. E se o povo eleito vai poder ou não contar com essa força agindo em seu favor, vai depender da maneira como Israel se relaciona com esse Deus. E nós vamos voltar a isso lá no final. Mas, meus irmãos, o povo de Deus é um povo que celebra, é um povo que se alegra na presença de Deus. O culto não é uma experiência, não deve ser para nós uma experiência maçante, uma experiência que nos contraria. Poxa, hoje é dia de culto, né? Tem que ir, não tem jeito. Se não for, o pastor vai cobrar, e o pastor pega no pé, é chato, fica falando essas coisas. Então eu vou. Não, não é assim. Nosso serviço a Deus precisa ser um serviço prazeroso. E é por isso que eu vejo com muita alegria, né, quando a igreja realmente se entrega ao louvor, realmente se rende à adoração a Deus como algo voluntário, sem precisar aqui de um animador de auditório que esteja, levante a mão, agora levante de novo,
E aí, quando eu falar, todo mundo diz. Não, é uma coisa voluntária, espontânea. Isso é louvor a Deus, isso é adoração a Deus. Então, meus irmãos, não existe nenhum som mais espetacular no mundo do que o som da igreja cantando louvor a Deus. Não existe. É o som mais angelical que nós podemos ouvir, é o som da igreja louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Então, por isso o Senhor estabeleceu as festas, para que nós também pudéssemos entender o mandamento do Senhor como algo prazeroso, alegre, e não como algo frustrante, limitante, restritivo. Não é? Então, o salmista está aqui fazendo essa convocação: usem os instrumentos, usem a harpa, usem a lira, cantem ao Senhor, celebrem ao Senhor, toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Isso aqui era uma ordenança que dizia respeito a um determinado período do ano em que essa festa deveria ser celebrada, não é? A menção aqui à lua nova era estabelecida em Números capítulo 10, versículo 10, como ordenança, na qual a trombeta deveria ser tocada no início do mês. A festa da Páscoa também, em Êxodo capítulo 12, nós vamos ver aí no versículo 5, ele ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O mais importante é refletir sobre o fato de que Deus ordenou esta celebração como parte dos termos da aliança firmada com Israel. Então, é muito importante, irmãos, essa mensagem que está implícita aqui. O mandamento do Senhor deve ser recebido com alegria e deve ser celebrado. À luz dos seus grandes feitos em favor do seu povo, Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é o nosso Deus, Ele tem estado sobre nós, Ele tem cuidado de nós dia após dia. É por isso que João vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. E ele faz uma ligação entre amar a Deus e ter prazer nos mandamentos de Deus. No sentido de que os mandamentos são uma demonstração do amor zeloso de Deus por nós. 1 João capítulo 5, versículo 3. Quando é que nós consideramos os mandamentos pesados? É quando nós temos apreço pelo pecado. É quando a nossa relação com o pecado é parcimoniosa, é tolerante. Então, os mandamentos do Senhor, por menores que sejam, eles nos parecem opressivos, excessivos. E nós nos levantamos contra eles. Então, vem os versos 4 e 5, que vão dizer que Ele ordenou essas celebrações, né, como preceito, como prescrição, como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Esses versos, então, fazem parte, mostram que as festas fazem parte da ordenança do Senhor, foram instituídas diretamente por Deus como preceitos referentes à aliança. A celebração dessas festas não dependia, então, de uma disposição humana. Hoje eu estou a fim de louvar a Deus. Não, hoje eu não estou a fim, porque eu estou meio chateado. Meus irmãos, nunca haverá uma situação em que o Senhor não seja digno de louvor. Portanto, nunca deve haver uma situação em que nós não tenhamos um louvor para oferecer a Deus. Mesmo na tristeza, nós cantamos louvores ao Senhor. Tem muitas pessoas não cristãs que não entendem por que os crentes cantam no sepultamento, né? Parece uma loucura, não parece? E eu conheci um pastor que ele gostava de cantar, eu vou te falar, hein? Ele usava o cantor cristão, ia quase até a metade. O pessoal já estava cansado, aí ele falava, agora eu vou pregar. Aí ele ainda pregava lá mais 1 hora e fazia o apelo, né? No fim das contas já estava todo mundo cansado, mas ele gostava de cantar em sepultamento. Então, assim, claro que todo excesso, até nesse caso, é sempre prejudicial, mas nós cantamos porque nós temos esperança. É isso que nos faz cantar. E quando o ente querido morre no Senhor, é a nossa esperança que nos leva a cantar, de saber que essa pessoa está
A jornada terrena dela acabou, seus sofrimentos acabaram, ela agora está feliz, ela está completa, não lhe falta mais nada. E é bom saber que as pessoas que a gente ama são bem cuidadas, né? E não há cuidado melhor do que estar na presença de Deus. Então, o verso 4, ele forma aqui o que nós chamamos de paralelismo sinonímico. Ele repete na segunda linha o que já tinha dito na primeira com palavras diferentes. Então, ele usa preceito na primeira linha, prescrição na segunda linha, ele usa Israel na primeira linha, o Deus de Jacó na segunda linha, e na terceira linha ele ainda usa o termo lei, que o Senhor ordenou a José, que aqui também representa Jacó ou Israel, ao marchar contra a terra do Egito. Então, o propósito do salmista, irmãos, é informar sobre tudo o que Deus tinha feito, aquelas novas gerações, Deus tinha feito em favor do seu povo, de Israel ou Jacó. O objetivo aqui é de estimular o retorno à obediência, a uma adoração verdadeira, sincera, fiel a Deus. E o verso 5 informa sobre o tempo em que esse preceito foi determinado por Deus. Diz aí a segunda linha do verso 5, que foi ao marchar contra a terra do Egito. Na versão Almeida, antiga, a expressão que é usada aí não é marchar, mas é sair. E o verbo sair é usado no sentido de sair para a batalha, sair para a guerra. Então, o que nós temos aí é uma descrição de uma imagem de Deus, saindo para a guerra, saindo para guerrear contra o povo do Egito. E nós temos aqui uma pista segura que pode nos revelar de qual festa os versos iniciais estão falando. Não é? Quando ele diz essa frase, ele ordenou a celebração da festa como lei a José, né? Então José, como já falei, representa aqui o povo de Deus no Egito, ao marchar ou ao sair contra a terra do Egito. É uma figura de linguagem e traz a ideia de que o próprio Deus saiu à frente de um grande exército para lutar contra o exército de Israel, contra o povo do Egito, para libertar Israel. Mas nós sabemos que isso não aconteceu, não é, irmãos? Porque não foi necessário. O Senhor apenas ordenou, e uma praga terrível se abateu sobre a terra do Egito, destruindo todos os primogênitos e ceifando suas vidas num só instante. Foi um pranto enorme, um grande choro na terra do Egito. E quando isso aconteceu, por ocasião da última e decisiva praga, que foi uma ação de juízo do Senhor contra Faraó, que havia endurecido o seu coração arrogante, não deixando o povo de Israel sair. Então, se você ler depois em Êxodo 12, você vai ver que ali o Senhor ordena a celebração da festa mais importante de todas, e Moisés gasta 28 versículos para especificar a ordenança da Páscoa. E como um memorial, né, essa Páscoa deveria ser celebrada como um memorial que o Senhor instituiu para que os israelitas se lembrassem de que o Senhor passou pela casa dos israelitas e nenhum primogênito de Israel foi destruído. Por quê? Porque na casa do povo de Israel as portas estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Isso traz para nós, irmãos, uma ideia da importância das celebrações instituídas por Deus. Isso traz também uma ideia da importância da celebração da ceia, do que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso aqui, meus irmãos, não é um ritual morto, isso daqui é um memorial, que nos faz lembrar que o nosso Cordeiro Pascal também foi oferecido em nosso lugar. E que é por isso que a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Porque mesmo que nós descermos à sepultura um dia, de imediato nós seremos ressuscitados com o Senhor. Então a morte não tem poder sobre nós. Jesus disse isso. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Então, é um lembrete da bondade de Deus sobre Israel, do seu amor pactual, do seu grande chamado, aquele povo que sofria de uma rebeldia incurável no seu coração. Então nós vemos aí, no verso 5, parte C, terceira parte do verso 5, até o verso 7, que vai dizer
ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. No esconderijo do trovão lhes respondi, e eu pus à prova junto às águas de Meribá. Quem leu ou quem lê com frequência o livro de Êxodo vai entender perfeitamente o que Deus está falando aqui. Eu confesso aos irmãos que essa última linha do verso 5 me deu muito trabalho, porque há várias interpretações confiáveis para esse versículo, boas interpretações e confiáveis, mas eu fico com aquela que eu entendo ser a mais correta e a mais adequada ao contexto, que é aquela que determina que a voz aqui é a voz de Deus. Outras interpretações entendem que a voz aqui seria a voz de José, representando o povo de Israel, falando sobre a língua do Egito, que é uma língua que ele não entendia, mas não tem como encaixar esse conceito dentro do Salmo, porque não faz sentido algum. Então, em relação ao significado, eu vejo que ele aqui expõe um sério problema. Um grave defeito da relação de Israel com Deus é que Israel não sabe ouvir o Senhor. Israel não tem familiaridade com a voz de Deus, com a língua que Deus fala. Isso vai ficar mais claro à medida que nós avançarmos no texto, onde o Senhor vai mostrar ali a libertação extraordinária operada pelo seu braço forte sobre o poderoso faraó do Egito. Então é como se o salmista estivesse levando o leitor de volta ao deserto, onde o Senhor, vez por vez, vez após vez, advertiu a Israel, mas o povo endureceu o coração e se mostrou resistente à voz de Deus. Enquanto Moisés estava no monte recebendo o que, irmãos? A palavra de Deus. O que o povo estava fazendo lá no pé do monte? Ô Arão, Moisés está demorando muito, meu filho. Essa bênção de Deus está demorando muito a chegar. Faz um bezerro aí para nós, tipo aqueles que a gente adorava lá no Egito. E aí o Arão, com medo do povo, né? Meus irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi. Mas o Arão, com medo do povo, para agradar o povo, foi lá e fez um bezerro de ouro. Na verdade, um ídolo semelhante àquele que era adorado por eles no Egito. Então, enquanto Moisés ouvia a palavra de Deus no monte, enquanto a voz de Deus falava com Moisés, e Moisés se familiarizava com a voz de Deus, o povo estava no pé do monte adorando um bezerro. E é interessante que quando Moisés desce, depois da segunda vez, o povo diz para Moisés: nós não queremos falar com Deus, que o Senhor não fale conosco, que Ele fale contigo. Por que o povo fez isso? Porque sabia que se chegasse à presença de Deus iria morrer, porque o povo amava o pecado. Então, lá na frente, no verso 10, nós vamos ver que quem não ouve bem não sabe falar. Nós vamos ver isso lá na frente. Não sabe o que dizer. Há uma relação direta entre os dois versos na estrutura poética do Salmo, quando lá no verso 10, na terceira parte, ele vai dizer: abre bem a tua boca e eu a encherei. Meus irmãos, quem não ouve bem, não fala bem, não sabe falar, não tem o que falar. Por que a igreja brasileira cresce a cada ano e influencia muito menos a cada ano o povo brasileiro? Porque o povo não tem o que falar, porque não ouve a Deus. Quem não ouve a Deus não tem o que falar sobre Deus. Então nós falamos sobre a igreja, nós falamos sobre política, nós falamos sobre futebol, na igreja falamos sobre tudo, nós não falamos sobre Deus, porque o nosso coração está vazio, nós não estamos ouvindo a Deus. E por mais que Deus fale de novo e de novo, por mais que Ele traga à memória do povo seus poderosos feitos, mesmo assim, o coração das pessoas não repercute a voz de Deus. Ela soa como voz estranha.
Mas o Senhor traz o testemunho para enfatizar a rebeldia de Israel. E essa resposta profundamente ingrata ao amor pactual de Javé, revelado nos atos libertadores operados ali no Êxodo. Então, vem os versos 6 e 7, onde nós vamos também nós vamos também ver essas passagens que nós acabamos de ver aqui, reproduzidas, não é? No verso 6 e 7. Livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Da angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. É por isso que o povo deveria adorar a Deus. É por isso que o povo deveria fazer festa ao Senhor. Porque o Senhor havia promovido uma grande obra de libertação, um grande livramento. Os ombros livres do peso e as mãos livres do cesto falam da cessação do trabalho escravo de fabricar tijolos e carregar tijolos para construir as mega construções do faraó do Egito. O braço estendido do Senhor os livrou desse enorme fardo. Então, puderam escapar livres do lugar da servidão. Meus irmãos, imaginem isso. Num momento você é escravo, sofrendo terrivelmente, no outro momento você é livre. Aí esse mesmo povo vai lá para dentro do deserto e fala: ah, que saudade das cebolas do Egito. Olha. Meu Deus, Deus é muito bom, né, irmãos? Deus é muito misericordioso, não é? E ele diz no verso 7, na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão, eu os respondi, e os pus à prova junto às águas de Meribá. É por isso que eu falei sobre Êxodo. Aqui nós estamos voltando para o livro de Êxodo. Quando o Senhor fala do meio do trovão, e o monte treme, e o povo treme com o monte, e Moisés está ali sozinho, ouvindo a voz de Deus para transmitir ao povo. Então, aqui nós temos uma afirmação que corresponde a Êxodo 3, versículo 9, quando o Senhor chama Moisés pela primeira vez e diz a ele: Moisés, eu tenho ouvido os gemidos do meu povo, eu vou descer para livrá-los. Meus irmãos, isso é graça, não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com Moisés, tem a ver com a graça de Deus, com o amor pactual de Deus. Não é? Então, ainda que o povo de Israel, enquanto escravo no Egito, praticasse o sincretismo religioso, os seus gemidos diante do tratamento desumano que sofria chegaram aos ouvidos do Senhor. O Senhor desceu, entre aspas, para livrar o seu povo, ou seja, Israel clamou e o Senhor ouviu e respondeu favoravelmente. Nós pensarmos aqui, irmãos, quantas vezes nós fazemos orações, pedimos coisas a Deus, e o Senhor nos dá o que pedimos e nós usamos o que pedimos para nos afastar do Senhor. É diferente do que aconteceu lá com aquele povo? Não é. É por isso que às vezes Deus não dá, sabe por quê? Porque Ele sabe que se Ele der, nós vamos perder o que de mais precioso nós temos, que é a nossa comunhão com Ele. Como o Senhor respondeu, irmãos, trazendo sua palavra a Moisés, do meio do trovão, oculto em uma teofania que foi entremeada ali com trovões e relâmpagos, aquela cena assustadora que fazia tremer o monte de alto a baixo. Então aqui uma observação importante: nós temos as razões pelas quais o povo deve se chegar ao Senhor, com festas, com celebração, com adoração, porque além de ser um mandamento, essa atitude de culto seria uma resposta de gratidão, uma resposta adequada a esse Deus libertador. Mas não havia gratidão. O que crescia no coração do povo era a arrogância. E por isso as próprias festas se tornaram enfadonhas aos olhos de Deus, aos seus ouvidos. Mas, meus irmãos, por causa da sua bondade, o Senhor sempre nos dá a chance de percebermos quanto nos afastamos dEle. Então, o mesmo Deus que liberta, também é o Deus que prova. Isso aconteceu ali nas águas de Meribá. Você se lembra desse texto? O povo está com sede. Aí eles falam: Moisés, está com sede.
Moisés, estão com fome. Moisés, esse maná está enjoado. Moisés, queremos carne. Olha, Moisés também, eu vou te falar, mereceu um prêmio, uma medalha, porque Moisés foi muito misericordioso, muito manso. Por isso que a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que existiu na face da terra. E aí, o povo com sede, e eles provocaram tanto Moisés, irritaram tanto ele, que até Moisés, do alto da sua mansidão, se irritou com o povo. E o texto de Números é mais específico nesse sentido. Moisés diz: por acaso eu sou Deus? Naquele momento, Moisés se engrandeceu involuntariamente, junto com Arão. E por causa dessa tendência murmuradora do povo, Moisés acabou sendo impedido de entrar na terra de Canaã. Eu sempre digo que foi uma benção para ele, que ele não ia aguentar aquele povo mais não. Então, foi uma libertação para Moisés. O Senhor libertou Israel do Egito e libertou Moisés do povo. Foi uma libertação. Então, essa última parte do verso 7 vai servir como uma transição, porque o tom de fala vai mudar. Agora assume um tom mais grave, de ameaçador, de admoestação, repreensão, de censura. Quando nós vemos aí, a partir do verso 8 em diante, o texto vai mudar esse tom de voz. O Senhor vai dizer: escute, meu povo, escute as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. O ponto principal aqui é aquele que já adiantamos no início. Enquanto o Senhor ouve e responde o clamor de Israel, Israel se faz surdo e não ouve nem responde ao Senhor. Essa é a razão da rejeição das festas. O povo está fazendo festa, mas o Senhor conhece o coração do povo. Sabe que está longe dele, que pratica uma rejeição implícita, apesar de praticar uma obediência explícita, porque a rejeição está no coração, mas isso vai ser explicitado depois nos profetas. Em Isaías, o primeiro capítulo, o Senhor fala em tom de desabafo a esse respeito. Ele diz: eu estou farto das suas luas novas, das suas solenidades, eu não aguento mais esses sacrifícios que vocês me oferecem. Chega, basta disso, não quero mais. Então, há uma consequência terrível aqui, irmãos. Por causa dessa surdez, o mesmo profeta, o Senhor manda que ele diga lá no capítulo 6, versos 9 e 10. Vai e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. E é interessante que essa metáfora que é usada aqui no capítulo 6, ela vai determinar o ritmo do livro de Isaías durante todo o processo. E por fim, Israel vai ser levado cativo por um povo cuja língua Israel não entende. Então vemos uma mudança radical na própria disposição de Deus. Se antes ele mesmo havia ordenado a celebração das festas, agora ele não quer mais. Basta. O que aconteceu entre uma coisa e outra, irmãos? A verdade se perdeu. E na nossa relação com Deus, a verdade é o ingrediente mais importante. Vou repetir: na nossa relação com Deus, a verdade é o ingrediente mais importante. Num dos salmos de gratidão pela compaixão de Deus, o autor afirma: se eu guardasse o pecado no meu coração,
o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, o Senhor tem me ouvido e tem me atendido. Salmo 66, 18 a 19. Ele estabelece uma clara relação entre a necessidade da confissão de pecados e a possibilidade de termos trânsito livre à presença de Deus. O que é isso, irmãos? Isso daqui é uma relação baseada na verdade do que nós somos, pecadores persistentes, mas também do que Deus é, perdoador, misericordioso, um Deus de amor, de graça, mas que exige a verdade na fé que nós confessamos. E aqui já estou partindo para a parte conclusiva da nossa reflexão. O salmista vai resgatar a liturgia antiga do Deuteronômio, que é o Shema, que significa ouve, ou ouça Israel. Ouve Israel, é o chamado característico de Deus que fala a um povo surdo. Então depois você pode conferir, no capítulo 4, versículo 1, o capítulo começa com escute Israel, ouça Israel. No capítulo 6, verso 4, a mesma coisa, ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. No capítulo 9, versículo 1, escute, ó Israel. No capítulo 27, versículo 9, Moisés exorta o povo e diz, escuta Israel. Por isso a voz de Deus não soa familiar, irmãos. O seu povo é um povo surdo. O seu coração está fechado para ouvir a Deus. Então, no verso 8 aqui nós temos um chamado em tom de lamento. Diz assim, escute meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Isso aqui nos lembra o que, irmãos? Nos lembra nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Quando eles vão e quebram a cara, a gente fala, se você tivesse me escutado. Não é? Não é assim que a gente fala? Na verdade, não nós, porque os nossos filhos são muito obedientes, mas lá fora tem muita gente que fala isso com os filhos rebeldes. Se você tivesse me escutado, teria se livrado dessa dor, dessa frustração. Mas não me ouviu. E aqui ele recupera antigas advertências. No verso 9 e 10, ele vai reproduzir os 10 mandamentos. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Ou seja, ele inverte. Lá no primeiro mandamento da lei, o que vai dizer? Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Não façam para vocês nenhuma imagem de escultura, nem reproduzam qualquer coisa que haja sobre o céu, na terra ou embaixo da terra. Nem se prostrem diante delas. Então aqui ele inverte o mandamento, mas com o mesmo sentido. Mostrando o quê? Que depois de todos esses anos, o povo continua praticando as mesmas coisas, irmãos. E aqui nós vamos ver algo interessante, que é o povo sendo levado de volta ao início, a terceira parte do verso 10. Abram bem a boca e eu a encherei. A pergunta é, para tirar um 10, a quem foi dito algo semelhante, irmãos? A quem foi dito algo semelhante? Deus falou algo semelhante para uma pessoa especificamente. Vocês se lembram? Lá em Êxodo 3, quando o Senhor chama Moisés. Moisés fala o quê? Senhor, escolhe outro, eu não tenho condição não, eu não falo bem, não tenho condições, minha boca é pesada, e ninguém sabe o que isso significa exatamente, se ele era gago, se ele era áspero para falar, enfim, não era porque ele era manso, né? Então, enfim, provavelmente ele não se sentia capaz, e o Senhor disse, tá bom, vou mandar o Arão com você, e o Arão vai falar em seu lugar, mas o Senhor disse para ele, Moisés, apenas abre a sua boca, e eu vou te dar o que falar. Então, o que está sendo trazido aqui? É que é sempre Deus, irmãos, que nos dá o que falar. É sempre Deus que nos dá o que dizer.
É sempre Deus que põe em nossas bocas, em nossos lábios, em nosso coração, as palavras que podem salvar, que podem transformar, que podem edificar, que podem abençoar. Esse era o plano original, que Israel ouvisse a voz de Deus e que ele, com essa voz, ele pudesse transportar essa voz às outras nações, levando a palavra de salvação. Esse era o propósito original. Mas Israel falhou, por quê? Porque quem ouve mal, fala mal. Quem não escuta, não sabe falar, não aprende a falar, sobretudo a falar o que é bom. Então, abrir a boca nessa passagem tem o sentido de ouvir, de abrir o coração, de abrir a mente, de aprender a escutar, para depois poder falar. Então, voltando à igreja dos nossos dias, é uma igreja que fala muito, mas fala mal. Não fala ao coração das pessoas. Por quê? Porque não está ouvindo a Deus. E quando nós não ouvimos a Deus, irmãos, não temos nada de bom para falar com ninguém. Então digo para você, se você quiser evangelizar, se você quiser levar pessoas a Cristo, não leve a igreja para essas pessoas. Não leve o seu testemunho para essas pessoas. Isso pode ser algo posterior. Leve a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem o poder de transformar, irmãos. A nossa palavra não transforma nada, não muda nada, não edifica nada. Mas para a gente falar, primeiro a gente precisa ouvir. Então o povo da aliança se contaminou com os ídolos de Canaã, desprezando o seu Redentor. E qual é a consequência, irmãos? E aqui Deus vai fazer uma coisa terrível, irmãos, terrível, terrível, versículo 12, olha o que diz aí o texto: assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Esse daqui é o pior castigo que Deus pode fazer a uma pessoa, é quando Ele diz assim: olha, quer saber? Vá e ande pela tua própria cabeça, e eu não vou falar mais com você, que você não quer ouvir. Então vá, faça como você quer, não é? Eu me lembro de uma cena do Senhor dos Anéis, em que, eu não lembro agora, mas foi um daqueles hobbits lá que quer se meter na guerra, e tem um rei que, apesar de ser mau, ele quer impedir que o rapaz vá e se mate, mas ele quer ir de qualquer jeito. Aí o rei fala para ele: então, faz o seguinte, você quer ir, vá e morra da melhor forma que você puder. É algo semelhante que está acontecendo aqui. O Senhor diz: vocês não querem ouvir, então vão. Vivam a vida como vocês quiserem, aproveitem, porque vocês só vão ter isso, não tem mais nada para vocês. Então, meus irmãos, esse é o pior castigo. Nós lembramos de Romanos capítulo 1, 24 a 28, onde o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele diz que pelo fato do ser humano ter escolhido viver uma vida apartada de Deus, o Senhor os entregou. Paulo diz primeiro que o Senhor os entregou aos seus próprios pecados, às suas paixões infames e à sua própria maldade. Por 3 vezes ele diz: o Senhor os entregou. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nunca entregue você a si mesmo. Que o Senhor nunca nos entregue a nós mesmos, porque isso é o pior castigo que Ele pode nos dar. Então, versículos 13 a 16, o texto fecha assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha só que diferença. Como seria diferente se o povo escutasse, irmãos? E aqui existe uma relação muito clara entre escutar a Deus e andar nos seus caminhos. No verso 16, no verso 13 ele diz: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos.
Nós não podemos andar no caminho do Senhor se não ouvirmos a sua voz. Não podemos. Achamos que podemos, mas não podemos. Eu canso de ouvir, irmãos, de pessoas que somem da igreja, aí você liga para as pessoas e elas dizem para você: pastor, eu estou afastado da igreja, mas não me afastei de Deus. Eu digo: aham, tá. Pura verdade. Meus irmãos, isso é conversa. Porque quem está firme com Deus tem prazer de estar reunido com o povo de Deus. Então, existe uma relação clara entre escutar a Deus e ouvir a Deus, entre ouvir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor significa andar junto com o povo de Deus. Nós estamos numa peregrinação, estamos num caminho. E só podemos chegar ao final se nós nos fortalecermos enquanto caminhamos. Por isso precisamos uns dos outros. O Senhor também promete livramento contra os inimigos, versículo 14. Eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. O Senhor está prometendo aqui: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês andarem no meu caminho, nos meus caminhos, eu vou pelejar por vocês, eu vou lutar por vocês. Promessa maravilhosa, não é, irmãos? Versículo 15: os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isso duraria para sempre. Significa o quê? Que os que odeiam ao Senhor seriam condenados à sujeição e ao castigo indefinidamente. Ou seja, haveria um ambiente de paz perpétua para Israel. Mas Israel não quis ouvir. E no versículo 16: mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e eu saciaria com o mel que escorre da rocha. O povo do Senhor teria suprimento, teria provisão do melhor que a terra pode produzir. É uma promessa de Deus. Então, meus irmãos, aqui tem uma lição muito clara para a gente aprender. É que a relação de aliança entre Deus e o seu povo é baseada inteiramente na graça e no amor de Deus. A eleição de Israel é incondicional. A eleição da igreja é incondicional. Não tem nada a ver com o nosso mérito, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com o nosso poder, com a nossa força. Porém, a relação de Deus com o seu povo é condicional. Ela está condicionada à obediência. Isso não mudou, irmãos. Jesus não mudou isso. Pelo contrário, ele disse: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E a régua sempre abaixa mais quando Jesus fala isso. Ela sempre fica mais baixa para a gente passar, não é? E você tem que se abaixar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque a coisa vai ficando cada vez mais apertada. Então, longe de nos isentar da obediência à palavra de Deus, o Senhor Jesus nos questiona sobre isso de uma forma muito mais incisiva. É isso que nós vemos no Pentateuco: bênção e maldição, vida ou morte. Então, tem muitas pessoas aí que andam de igreja em igreja procurando corrente para quebrar a maldição da sua vida. Meus irmãos, a maldição da nossa vida está em vivermos longe de Deus. E se nós não nos achegarmos ao Senhor com humildade, não nos arrependermos dos nossos pecados, e não andarmos na sua presença, pode fazer corrente até se cansar, porque o homem não tem poder para mudar essas coisas, só Deus. E dessas escolhas vão resultar os caminhos pelos quais o Senhor vai nos levar. É certo que seremos provados, meus irmãos, mas não é certo que sempre seremos aprovados. Disso vai depender as escolhas que fazemos. Portanto, cabe ainda hoje a palavra de advertência lá do Salmo 95, que nós lemos: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando você olha para
o Novo Testamento, quando você olha para Cristo, você vê que todas essas coisas aqui vão ser reproduzidas na fala de Jesus. Jesus também foi desprezado pela sua geração. O povo ao qual ele falou também era um povo de dura cerviz, de duro coração. Ele repetiu as palavras de Isaías, bem que o Senhor disse: falarei a este povo numa língua que eles não vão entender, porque eu endureci o seu coração, para que eles não ouçam com os ouvidos, não vejam com os olhos, não se arrependam e não sejam curados. Por quê? Por causa da dureza do seu coração. Então o Senhor lhes fechou a porta. E nós vamos perceber que o caminho que Cristo propõe é o mesmo caminho que o Senhor propõe para Israel no passado. É o caminho da obediência. É o caminho da humildade, da submissão, que deve despertar em nós, irmãos, uma preocupação entre todas. Nós precisamos tomar uma posição diante da palavra que ouvimos. Não podemos vir à igreja domingo após domingo, ouvir a palavra de Deus, voltar para casa e viver do mesmo jeito. Porque isso, meus irmãos, denuncia uma dureza do nosso coração, uma rebeldia. Não é uma rebeldia explícita, mas veja, a rebeldia implícita não fica escondida dos olhos do Senhor, porque Ele enxerga o que está no nosso coração. Então não há como a gente esconder isso de Deus. O Senhor sabe do que se passa no nosso interior. Portanto, a rebeldia implícita, ela é tão danosa quanto a rebeldia explícita. A diferença é que quando somos rebeldes de forma explícita, todo mundo sabe, mas quando somos rebeldes de forma implícita, lá no nosso íntimo, só Deus sabe. Mas a pergunta é: quem é a pessoa mais importante nesse sentido? É Deus. Então, se Deus sabe, está tudo perdido. Não adianta a gente vender uma imagem para as pessoas que não transmite a realidade, irmãos. Precisamos buscar em Deus um reencontro com a verdade em relação a nós, que somos pecadores. Precisamos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. E hoje o Senhor está oferecendo para nós uma nova oportunidade de arrependimento, e Ele tem promessas para nós. Ele está dizendo: se você me ouvir, meu povo, eu vou lutar por você. Vou lutar contra os seus inimigos. Vou saciar você em suas necessidades. Vou te abençoar. Não é isso que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, irmãos? Onde Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que isso significa? Uma vida de obediência. De obediência à palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te bendizer pelo privilégio de podermos estar em Tua presença mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela a Tua presença aos nossos corações. E aqui estamos, ó Deus, ouvindo a Tua voz. Não queremos que ela se torne para nós uma voz estranha. Não queremos que ela se torne para nós uma língua desconhecida, porque, Senhor, queremos ter o que dizer. Queremos ter palavras de vida em nossos lábios, em nossos corações. E por isso precisamos ouvir a Tua voz, no sentido de ouvir e guardar, não apenas escutar, mas guardar o que o Senhor tem falado conosco e pôr em prática em nossas vidas, para que a Tua palavra, com isso, possa exercer o poder de transformar o que somos no íntimo, Senhor. Não permita, Senhor, que nós vivamos uma vida dupla. Não permita que nós nos escondamos atrás de uma imagem que nós criamos para nós mesmos, quando lá no fundo, lá no íntimo, sabemos que ela não reproduz a verdade. Ajuda-nos, Senhor, a ter um reencontro com a verdade nessa manhã, com a verdade da Tua palavra, que revela a nós como pecadores, necessitados da Tua misericórdia, da Tua graça, mas também revela o Teu amor pactual, a Tua bondade, a Tua disposição de nos perdoar e de nos levar de volta ao caminho, Senhor,
Então ajuda-nos, ó Deus, a encontrar o lugar de arrependimento nessa manhã, onde nós possamos, ó Deus, deixar no Teu altar, Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado da obediência à Tua palavra. Tira toda a rebeldia do nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração, que ele se torne um coração obediente, Pai amado, que acolha a Tua palavra, que não haja resistência, que toda resistência seja quebrada nessa manhã por Ti, Pai querido, e o nosso coração seja tornado um coração maleável, um coração ensinável, que possa se tornar, ó Deus, sensível à Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor, leva-nos a este caminho da obediência, para que também possamos encontrar o caminho da provisão, do sustento, ó Deus, da proteção e do amparo do Senhor, de uma forma mais perceptível por nós. Ó Deus, nós Te pedimos e entregamos aos Teus cuidados as nossas mentes e corações. Pedimos que a Tua palavra seja ali semeada, que ela seja regada, que ela possa gerar frutos em abundância para a Tua glória e honra, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.